Esse é o Rio ETEC, diretamente do Web Summit Rio. E a gente vai falar agora com o Antônio Andrade, que vai falar um pouco sobre a iniciativa dele, que tem a ver com o fundo, né, com o hub suíço, SwissTech. Né? Fala um pouco como é que você entrou nesse esquema, né, nessa história toda, e o que a tua empresa, que é a Akido Dynamics, oferece e tem de diferencial. Seja bem-vindo aqui ao nosso stand. Perfeito, obrigado pelo convite. Bom, a Akido Dynamics é uma startup que foi fundada na Suíça lá em 2018. Né? A gente, em 2019, buscou aqui a presença no mercado brasileiro. Então, a SwissNext foi fundamental para essa integração nossa aqui no mercado brasileiro. Né? E já estamos aqui no Brasil desde 2019, atuando com projetos de mobilidade, turismo, em vários segmentos do mercado, utilizando dados de telefonia anônimos e agregados para entender os comportamentos de mobilidade da população. O que os seus clientes conseguem com esses dados? Né? Que tipo de cliente? Né? Eu sei que tem a ver com turismo, né? E também quero saber como a inteligência artificial está sendo usada. Aí, se você tem muitos dados, a inteligência artificial, com certeza, é uma ferramenta necessária. Perfeito. A gente trabalha com Big Data, oriundo das operadoras de telefonia móvel. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma parceria com uma das maiores operadoras de telefonia do país, onde a gente acessa esse Big Data dos usuários dessa operadora. Obviamente, são registros que são previamente anonimizados e agregados, e a gente usa isso para diversos fins. Então, a gente consegue, por exemplo, trabalhar com empresas de mobilidade urbana, próprias secretarias municipais, né, para entender a mobilidade das pessoas através desses registros. O próprio turismo, né, ou seja, quantas pessoas visitam o Rio de Janeiro, de onde essas pessoas vêm, quanto tempo elas ficam, tudo isso com base nesses registros que a gente vai deixando. É importante comentar que esses dados eles eram levantados durante muito tempo através das pesquisas tradicionais, né, entrevistas de campo, parar as pessoas, perguntar na rua de onde você saiu ontem, para onde você foi, né, entrevistas que levam muito tempo para serem realizadas, são pesquisas custosas, né, e que trabalham com uma amostra muito pequena da população. A gente, por outro lado, consegue acessar esse Big Data de telefonia, obviamente por questões de privacidade, como eu falei, são dados anonimizados, mas a gente consegue gerar estatísticas gerais sobre o comportamento de mobilidade das pessoas, quantas pessoas visitam Copacabana, por exemplo, ao longo de um final de semana, quanto tempo elas ficam na praia. Então, temos o próprio governo, nosso cliente, né, para essa parte de planejamento de turismo e mobilidade, e temos inúmeros outros tipos de clientes, mais no ramo privado também, falando das engenharias de tráfego, que querem entender demanda de mobilidade, a parte também de empresas de mídia, de publicidade, que querem saber qual foi a audiência da campanha, né, de um determinado anunciante. Então, são inúmeras aplicações que a gente... sem a Big Data e a filtragem, né, a mineração desses dados, seria muito difícil. E como é que é formada a equipe aqui no Brasil e como ela se integra ou se reporta à equipe suíça? Perfeito. Essa é uma pergunta interessante. Aqui ela tem uma estrutura... Estamos em mais países do que pessoas na empresa hoje. Então eu posso dizer que eu trabalho aqui no Brasil junto com o nosso analista, que está lá em Belo Horizonte. É uma equipe totalmente que trabalha remoto, a empresa inteira. Então nós temos o headquarters que fica lá na Suíça, em Lausanne, né, onde a empresa foi fundada. Depois a gente tem uma equipe também de cientistas de dados que fica na Espanha, outros na Argentina, então é uma equipe bem globalizada, digamos assim. Todo mundo trabalha remotamente já nesse novo regime, né, de home office, mas a gente é super bem integrado, apesar da distância física, né? Legal. E aí, Antônio, essa revolução da inteligência artificial, como é que vocês olham isso? Vocês começam a desenvolver projetos, cada dia sai uma tecnologia nova. Efetivamente, quais são os tipos de tecnologia que são ligadas ao grande arco das inteligências artificiais que vocês passaram a utilizar que não utilizavam antes? Olha, eu acho que um ótimo exemplo para falar sobre a inteligência artificial é explicar o nosso assistente que nós estamos criando agora, que é o Kido GPT. Que ele, através desse assistente, os gestores, né, muitas vezes a gente vê prefeituras e empresas que não têm uma área específica de dados para estar manipulando as informações, extraindo os dados. Então a gente criou uma forma agora de você simplesmente fazer perguntas, como se fosse um chat. Então você pode perguntar quantas pessoas circulam nos arredores da praia de Copacabana num fim de semana, qual é a nacionalidade mais comum dos estrangeiros. Então esse robô ele já vai entrar dentro da base de dados dos resultados, já vai fazer essas queries, já vai buscar os resultados, vai montar o script e já vai te entregar a resposta pronta. Porque no final das contas o que os gestores têm são perguntas.
né? Eles não querem o dado para ficar lá mexendo em planilhas gigantescas. Eles têm perguntas e a gente quer facilitar essa obtenção da resposta de uma maneira mais fácil, ágil, prática, né, para os gestores. Eu acho que o Kido GPT é um ótimo exemplo para a gente dar nesse caso. Perfeito, perfeito. Esse cenário que você descreveu é ótimo. Eu conversei com o Antônio Andrade, muito obrigado pela sua participação. Sucesso aí não só na sua empresa, como todas aí do Hub da sua Stack. E a gente volta já já com mais informações aqui na Web Summit Rio. Esse é o Rio Tech.